pela graça. Olá, queridos irmãos e amigos, esta é TV Agathos Play e este é o programa Tudo pela Graça. Eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva e aqui estarei com os irmãos e amigos durante os próximos 50 minutos, 60 minutos, 1h30, tanto quanto Deus nos permita, certo? Nesse programa nós teremos aqui a entrevista, possivelmente, se Deus quiser, também do pastor Aristides, presidente de um conselho de ministros da nossa região. Nós temos conosco hoje um músico de primeira linha, né? Ministro de música da Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, né? O Lucas Marçan. E amigos, os amigos se não chegarem, então se tornarão inimigos, mas não tem problema. Por enquanto ainda são amigos, né? Irmão Lucas, ministro de música, formado no Seminário Teológico Batista do Rio de Janeiro. A igreja a qual ele faz parte é presidida pelo pastor José Maria de Souza, que é também o presidente da Convenção Batista Carioca e presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Pois bem, o que o nosso programa tem de nome, o nome é Tudo pela Graça, porque na verdade não existe nada neste mundo de bom e certo que não seja proveniente da graça de Deus. A graça de Deus é alguma coisa inexplicável, certo? Mas tem razão de ser, porque Deus, seu infinito amor, claro, ele fez o homem com contentamento, fez o homem com a esperança enorme de que ele daria certo e sabia que não iria dar certo, porque o pecado já estava lançado na terra, o diabo já estava solto aqui na terra, mas Deus fez o melhor ser, o homem, dele tirou a mulher, deu-nos o seu Espírito, preparou-nos para uma vida abundante e feliz lá no Éden, lá no Jardim do Éden. E eu sou um homem bem-sucedido, mas bem-sucedido por quê? Por causa dos meus méritos. Os meus irmãos e amigos que aqui estão são bem-sucedidos, felizes, etc, etc. Por causa de quê? Das suas competências? Não, por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. Graça do Senhor Jesus Cristo. E já que estamos falando de graça e alegria, a música é o que nos inspira, vamos ouvir o irmão Lucas, o ministro de música Lucas Marçan, entoando um hino de louvor ao nosso Deus. Bem-vindo ao nosso ambiente, bom trabalho, Deus lhe abençoe ricamente com família e sua igreja. Amém, obrigado, pastor Heitor, que alegria no meu coração poder estar aqui no programa Tudo pela Graça. Eu agradeço imensamente o convite, estou muito feliz, tá? Muito obrigado. Vamos louvar ao nosso Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo tu sabes de mim. Quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo tu sabes de mim.
quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Essa paz maravilhosa que Deus dispensa sobre nós é uma das formas de manifestação da sua graça bendita. Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, na tua presença nos encontramos e oferecemos a ti este programa, esta devoção, os hinos que serão cantados e o que já foi cantado em louvor a ti, a mensagem que será entregue neste programa, nos outros programas ao longo desses próximos meses. Tudo, Deus, seja tão somente para a tua honra e para a tua glória. Enche os nossos corações, dá-nos a tua paz, realiza o teu querer em nossas vidas. Atende, ó Deus, as súplicas dos teus filhos espalhados pelo mundo afora, cada um com uma necessidade, cada um com uma dificuldade, cada um com um problema, mas todos eles com o mesmo Deus. Seja, portanto, a tua graça sobre todos nós. Que Deus nos abençoe. Irmão Lucas, mais uma vez louvando ao nosso Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem,
bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Ministro de música da Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, nosso querido irmão Lucas Marçan, acabou de louvar ao Senhor. E nós agora teremos um momentinho de descanso para tomar uma água, refrescar a garganta, um cafezinho para quem não considera café um ato pecaminoso. Portanto, tome seu café e vamos assistir umas propagandazinhas muito boas. Voltamos já já. O IBEMP está recrutando representantes para oferecer em todo o Brasil os planos de investimentos desta instituição. Possibilidades de bons ganhos. Acesse agora mesmo ibemp.com.br. Reaching out to see you move again. We can hardly wait. Come flood this place. We're ready now. It's all about to change. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your fire fall. Let your fire fall. Open the heavens. Pour your spirit. Your presence, Jesus, come alive in us. Open the heavens. Open the heavens. Pour your spirit out on us. Unleash your presence. Jesus, come alive in us. Open the heavens. Let your kingdom come. Let your fire fall. Let your fire fall. Open the heavens. Let your will be done. Let your fire fall. Let your fire fall. Open. Olá, queridos irmãos, retornamos com o segundo bloco do programa Tudo pela Graça, da TV Agathos Play. Aqui estamos para continuar servindo ao Senhor, louvando a Deus, apresentando música para enlevo espiritual dos nossos corações, fazendo entrevistas, enfim, dando presentes. Quando eu idealizei este programa, eu pensei em jogar dinheiro. Quem quer presente, mas me aconselharam não fazer isso não, porque senão eu iria ter que quebrar financeiramente nos primeiros minutos, né? Vamos à entrevista com o professor Silas Martins do Amaral. Crente, irmão, amigo de quantos anos? Garoto novo, ele nem cresceu ainda direito, mas é um meu amigo. Meu amigo é assim mesmo, não tem defeito, certo? Eu vou sentar aqui um pouquinho perto do Silas, esse rapaz aqui, esse moreno alto, esse moreno alto aqui, e eu quero começar brincando. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: olha, meus amigos não têm defeitos, meus inimigos, se não tiver, eu boto. Esse aqui é um amigo, portanto, merece ser respeitado e considerado. Mas o Silas Martins do Amaral, ele não é pastor, mas organizou uma igreja muito boa, diga-se de passagem, lá na Baixada Fluminense, na cidade de
Belfor Roxo, bairro Andrade Araújo. Andrade Araújo. Eu não sei quem é não, mas o bairro é ótimo, né? Mas o interessante é que nós trabalhamos juntos durante 10 anos como professor numa grande escola, né? Jardim Glaucio University. Escola Estadual Jardim Glaucio, lá onde hoje é o município, né, que é Belfor Roxo é o município. Na época era distrito de Nova Iguaçu. Distrito de Nova Iguaçu. Quarto distrito de Nova Iguaçu. Quarto distrito. Hoje é um município, aliás, enorme. Sempre foi, né? Mesmo como distrito de Nova Iguaçu, ele era muito grande, era o maior de todos, né? Era o maior de todos. Mas o Silas é professor de matemática, e eu, na época, eu era professor de estudos sociais, daquela escola estadual, do Jardim Glaucio. Hoje é um colégio estadual. Um ambiente de muita pobreza, muita luta, né? Alunos muito sacrificados que a gente tinha ali. Mas o motivo desse momento é descontração, é rir um pouquinho. Eu não sei se ele vai se lembrar de momentos que poderíamos rir. Eu vou contar um, depois ele conta o que ele foi lembrando. Eu era pastor de uma igreja em São João de Meriti. Na verdade, Igreja Batista do Parque José Bonifácio, ali bem na Dutra, bem perto, né? Quilômetro 5,5 da Dutra. E nós tínhamos uma necessidade comum, dinheiro, éramos pobres, né? E eu morava em Nova Iguaçu, pertinho dele. E em Nova Iguaçu tinha mais uma professora que também iria para esse mesmo colégio. E em Belfor Roxo tinha uma outra também que ia. Todos nós tínhamos carros. Carros de primeira linha, né? Primeira linha quando eles foram criados, plantados, né? Produzidos, etc. O mais novo era mais velho que eu. O carro mais novo era mais velho que eu. Então nós combinamos uma situação. Como éramos 4 pessoas, e eu iria todos os dias, porque eu tinha 2 matrículas, eu ia todos os dias, de carro. Ele tinha uma matrícula e uma vez. As 2 outras também, cada uma tinha uma matrícula e uma vez só. E fazíamos isso, trocávamos os carros. Ou seja, eu levava 3 ou 2 e assim ia, etc. Um dia, não sei por que cargas d'água, ele foi sozinho, as outras 2 professoras não foram, ou foram de outra maneira, em um momento diferente. E eu estava com ele no meu carro, entrando ali por trás da baia, daquela estrada de barro, para economizar um pouco de gasolina e sujar um pouco mais o carro. E eu e ele. E ele sempre foi assim. Claro, cabelo loiro e meio cabeludo. Né? Que era moda ser meio cabeludo. E ele ao meu lado, eu dirigindo, etc. Bom, aula, trabalho, etc. Quando eu chegamos na igreja no domingo pela manhã, uma senhora amiga, porque na igreja só tem senhoras amigas, né? Estou vendo aqui alguns pastores. Não tem ninguém fofoqueiro lá, maledicente. Isso não existe no meio evangélico, né? Eu acho que não, né, Silas? Não existe, não. Tá. Então, primeira coisa que essa irmã virou para a minha esposa e disse: Imê, eu vi o pastor essa semana com uma loura no carro. A minha esposa ficou preocupada. Mas loura? Eu sei que ele carrega. Fulano tá uma mulata. Uma outra é uma morena. Silas, homem. Já se tinha certeza disso naquela época. Aí a Zilda chegou em casa e disse: então você carregou uma loira essa semana? Eu digo: loira? Não tem ninguém loira comigo. Eu sabia que eu dava carona e fazia essas trocas de carona. Aí eu lembrei que era eu com ele passando lá pelo Jardim Redentor, e a danada nos viu lá no Jardim Redentor, aquela desgraçada, e foi dizer que era uma loira. Eu cheguei e digo: olha, Silas, danou-se, né? Não tem jeito. Quem manda você ser magrinho, alto, loiro e cabeludo? Pois bem. Bom, mas foi assim. Você lembra de alguma coisa mais engraçada daquela época lá? Tem muita coisa aqui que, se nós focarmos histórias engraçadas daquela época, a gente não faz outra coisa aqui hoje. Então vai em frente, porque eu estou precisando parar o programa. Pois é. Então, ele andou com loura, que não era loura, eu andei com morena, que não era morena. Não é? E não chegou nenhum comentário lá na esposa, graças a Deus. Mas muita coisa. A escola era muito pobre, e eu trabalhei muito no magistério. E na época que eu trabalhava no magistério ali, numa escola pública na Baixada Fluminense, também trabalhava em escolas particulares, inclusive aqui na capital. Eu lembro quando eu saía de uma escola aqui na Tijuca, no bairro da Tijuca,
e depois ia lecionar à tarde na escola do Jardim Gláucia, parecia que eram países diferentes. Mas era, você não sabia, mas era. Aí eu comentava isso com o pastor, o professor, né? Lá não era pastor, é professor. Então, eu conversava com o Heitor lá. Eu fico admirado que esse pessoal que se forma no ensino médio, que na época não era ensino médio, né? Era segundo grau, se formava no segundo grau. Aqui, na Tijuca, tinha um diploma com a mesma validade de quem se formava nas escolas públicas da Baixada. O diploma fazia a mesma coisa, tinha a mesma validade, mas era uma covardia que esses alunos iam disputar um vestibular para uma escola, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro ou para o UERJ, né, e disputar em igualdade de condições. E aí não tinha cotas. Não tinha nada de cota. Você tem um diploma lá de segundo grau, e aqui você tem diploma de segundo grau, e vai que é tua. Ou seja, é uma covardia, né? Coisas do Brasil. Mas isso aí não mudou muito ainda, não. Agora eles fazem cotas, negócio de cota para negro, cota para índio, mas ainda tem essa coisinha ainda. Cota para bobo, eu iria me dar bem, né? Na vida. Quando eu entrava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando eu fui aluno, eu chegava lá, era uma universidade pública e a maioria dos alunos eram ricos, porque eles tiveram formação, não se formaram na Baixada Fluminense, com certeza, né? Mas muita coisa engraçada nisso daí. E fora isso, nós, como o pastor Heitor falou, nós fomos criados ali em Belford Roxo. Sou aquele crente cristão, né? Batista, que alguns chamam de batistão, conservador, fundamentalista, né? Tradicional. E agora está parecendo que eu sou ultrapassado e cafona. Eu sou um batista cafona, né? E procuro me manter dessa maneira, não acho ruim ser assim. E continuo sendo assim. Então, é por aí. Nós estamos hoje na igreja onde foi organizada um pastor que estava, não vou dar o nome, não estou autorizado a falar o nome dele, nós trabalhávamos num comércio, tínhamos um comércio, além de professor, eu tinha um comércio, e a minha esposa ficava muito no balcão, e eu tinha uma loja ao lado desse comércio, que era uma farmácia, e um pastor que chegou no balcão, conversando comigo, falou assim, você não quer botar um ponto de pregação aqui, não? E essa loja não estava pronta para ser alugada. Precisava ainda dos retoques finais. E ele falou, você não quer botar um ponto de pregação aqui, não? Eu falei, eu posso até colocar. Você vem pregar toda semana? Aí venho. Você convida aqui no balcão, tal, você dirige e tal, e eu venho pregar. Tá bom. Conclusão. Abortamos a condição de terminarmos a loja para se tornar um ponto comercial e começamos ali toda sexta-feira fazer cultos. E no balcão a minha esposa, Vera Lúcia, ela fazia os convites e eu estava trabalhando nas escolas, em diversos lugares diferentes. E também trabalhava pela Previdência Social, na época. Muito bem, não passou nem 2 meses, esse pastor foi convidado para assumir o ministério de uma igreja e falou comigo, olha, não posso continuar mais com vocês. Ele poderia continuar, mas ele preferiu não. Não posso mais continuar com vocês. E aí aquilo caiu na minha mão. Ou seja, eu fui empurrado para o serviço cristão. Quem nunca tinha feito nada em igreja, passei a dirigir, pregar, dar aula em escola bíblica e pregar com muita frequência. E isto ali, não vamos contar com muito detalhe, hoje se tornou uma igreja que foi abraçada pela primeira igreja batista em Nova Iguaçu, do pastor Edgar Barreto Antunes,
e se tornou hoje a Igreja Batista Central em Andrade Araújo, que hoje está com próximo a 150 membros. Aleluia. Graças a Deus. Lucas, louva ao Senhor, para o pessoal esquecer da entrevista. Vamos em frente, Deus abençoe você. Silas, obrigado por tudo, tá? O que eu vou temer se Deus está comigo, sempre caminhando? Ele não me abandonou quando mais eu precisei. Me estendeu as mãos e me ensinou a crer e confiar no que Ele tinha pra mim. Eu venci. Dobro meus joelhos pra orar o que eu peço, pra intimidades com meu Pai. Ele sempre ouve minhas orações e se aproxima cada dia mais e mais de mim. Não há derrotas, contigo eu forte sou. Sustentado por teus braços, sempre estou de pé. Hoje sou livre e vencedor, pois confiei no teu amor. Nunca desviei meus olhos do teu altar. Não posso mais viver sem ti, tu és tudo para mim. Não vou te deixar, não vou te deixar. Pra orar o que eu peço, pra intimidades com meu Pai. Ele sempre ouve minhas orações e se aproxima cada dia mais e mais de mim. Não há derrotas, contigo eu forte sou. Sustentado por teus braços, sempre estou de pé. Hoje sou livre e vencedor, pois confiei no teu amor. Nunca desviei meus olhos do teu altar. Não posso mais viver sem ti, tu és tudo para mim. Não vou te deixar, não vou te deixar. Hoje sou livre e vencedor, pois confiei no teu amor. Nunca desviei meus olhos do teu altar. Não posso mais viver sem ti, tu és tudo para mim. Não vou te deixar, não vou te deixar, não vou te deixar, não vou te deixar. Esse é o Lucas louvando ao Senhor com este maravilhoso hino. Eu quero convidar aqui para estar comigo aqui a nossa salinha reservada para loucuras e outras coisas mais. Eu quero convidar aqui o pastor Marivaldo Silvério. Tenha bondade de vir aqui pela... Não importa, pode vir, sentar, tenha bondade. Esse confortável assento é de Vossa Santidade, né? Que com esse nome e baiano é coisa muito boa, né? Marivaldo, irmão é do staff da OMEB, Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil e do Exterior, certo? Eu estou na OMEB há 16 anos e hoje ocupo o posto de secretário-geral da OMEB. Certo.
ela nem sempre teve este nome. Anteriormente era só OMEB sem... Só OMEB com B mudo. B mudo. Aí então depois foi promovida... O B passou a falar, né? Foi promovida a exterior. Exterior também. A OMEB tem quantos anos hoje? A OMEB no último dia 17 de outubro fez 51 anos. Foi criada no dia 17 de outubro de 1972, por aquele que ainda é o nosso presidente, reverendo Isaías de Souza Maciel. Bem, graças a Deus, com 98 anos de idade. Ele foi o fundador, né? Juntamente com mais alguns outros pastores. Foi. Naquela época, Macalão fazia parte do grupo? Macalão, Túlio Barros, diversos pastores daquela época. Tá todo mundo na glória. Todo mundo na glória, exceto reverendo Isaías de Souza Maciel. Porque vive de fé em fé e de glória em glória, mas ainda não está na glória. Pois é. Mas ele é amigo nosso, amigo dos obreiros. Né? Quantos obreiros ele ajudou, né? Quantos obreiros? Muita gente tem passado pelo gabinete do reverendo Isaías Maciel. São Eu sei disso. 72 anos só de casamento. Quando ele completou 70 anos, foi jubilado na Igreja Presbiteriana e criou a AMICREI, Associação Missionária Cristã Evangélica Internacional. Uma denominação maravilhosa, com trabalhos progressivos em todo o Brasil. O irmão é pastor batista da Igreja Batista Nacional, certo? Eu sou filiado da Convenção Batista Nacional. Mas atua também na AMICREI. Atuo na AMICREI. E graças a Deus tem mantido portas abertas em muitas denominações. Isso é muito bom. O irmão, obviamente, como secretário-geral, tem contato com as lideranças estaduais todas sim. No Brasil. E, agora, particularmente, o irmão da Igreja Batista Nacional. Sim. É interessante esclarecer que a Igreja Batista, no mundo inteiro, ela é bem fragmentada. Natural que o seja, porque ela é de regime congregacional, ou seja, não está subordinada a nenhum mando, não está subordinada a uma ordem, não existe uma constituição, não existe nem mesmo um credo. Nosso credo é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Bom, inclusive, então, pastor, é bom lembrar aqui que os princípios de fé batistas em todo mundo é um só. É um só. Nós cremos na Bíblia como sendo a total. Não há discrepância nenhuma, não. Há algumas divergências pequenas na área de dons, etc., mas isso nunca foi problema. O problema, na verdade, aconteceu por causa de cisão. Cisão que sempre existe em todas as denominações. Mas as cisões não são uma coisa ruim. Na verdade, são uma coisa muito boa, porque o evangelho cresce, o número de igrejas aumenta. Mas no Brasil nós temos a Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, temos a Nacional, temos a Igreja Batista Livre, temos a Igreja Batista... como é que é? Da Fundamentalista, a Bíblica, temos a Bíblica. E tem uma que eu costumo dizer que a minha é a boa, porque a outra não é nem tão boa, porque o nome delas é a Igreja Batista, o quê? Nacional? Não, Nacional é a sua. Não estou falando da Nacional, não. Da Regular. Mas nós temos um grupo muito grande, né? Igreja Batista Regular. Regular. Até do sétimo dia. Tem até irregular também. Irregular. Bom, mas tudo bem, né? Mas no mundo existe Batista do sétimo dia, que não começou aqui. Elas vieram da Austrália, da Nova Zelândia. Mas existem igrejas batistas com bispos, né? E, enfim, o mundo inteiro é assim. Porque a Igreja Batista é congregacional. Não existe igrejas de convenções. O que existe são convenções das igrejas. Verdade. Não existe igreja que pertença a uma associação. Existem igrejas que geram associações. São absolutamente independentes. Quantos anos de irmão tem de ministério? Eu tenho 38 anos de ordenação, 39 para serem completados agora no dia 1º de janeiro de 2024. Tá. Aproveite que o irmão está com a palavra. Levante-se e vai ali à frente da nossa câmera principal, vai lá e pregue a palavra do Senhor, falando aos nossos corações ali, daquilo que Deus colocou na sua alma para nos fortalecer, para nos abençoar. Eu creio na graça, eu creio na manifestação plena da graça de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Nos Salmos de número 85, versículo 10, encontramos o seguinte texto: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Na verdade, tudo de Deus é em favor do homem. E Deus se revela em Jesus Cristo para beneficiar o homem com a sua incomparável salvação.
Salvação que não poderá jamais ser conseguida pela filosofia, pela vida reta, pela religiosidade ou pela moralidade que se tenha ou se defenda. A salvação do homem depende exclusivamente da graça de Deus. A graça de Deus, a verdade de Deus e a justiça de Deus, que não é como a justiça desta terra, chamada na Bíblia de trapo de imundície, se revelam em Jesus Cristo. A cruz é este marco revelatório, porque na cruz a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. No primeiro capítulo do Evangelho de João, nós temos a informação de que a lei foi dada por Moisés, mas também há a informação de que a graça e a verdade foram trazidas por Jesus Cristo, sendo Ele próprio a exata expressão de Deus Pai. Aquele que providenciou a salvação, a executou. Ou seja, eu e vocês, por causa do nosso pecado, fomos condenados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, Deus, por ser justiça plena, teve que nos condenar por causa do nosso pecado. Em seguida, nós temos advogados aqui, em seguida fez algo inusitado, ofereceu-se para pagar a pena em nosso lugar. E cumprindo esta pena capital de morte sobre a cruz do Calvário, ali ele expôs publicamente principados e potestades, os envergonhou quando ele foi cravado na cruz do Calvário, dando ali a solução terminal para o meu pecado e para o seu. Através de Jesus Cristo, eu e você podemos ser agora arrolados no livro da vida e receber a salvação que é incomparável, que é a pura manifestação da graça de Deus na vida do homem. Deus abençoe o querido pastor Manuel Silvério, sua esposa, sua igreja, seus filhos queridos. E ao MEB. E leva, quando estiver com ele, um abraço fraternal do pastor Heitor ao reverendo Isaías de Souza Maciel. Dezembro, dia 25 de dezembro, 99 anos. 99 Estamos anunciando anos. o centenário para 2024, numa grande festa, quem sabe com a sua presença. Se eu morrer. Tudo bem. Vamos dar uma paradinha, tomar um café, uma água, respirar um pouco e voltamos já já com Tudo pela Graça. O IBEMP está recrutando representantes para oferecer em todo o Brasil os planos de investimentos desta instituição. Possibilidades de bons ganhos. Acesse agora mesmo ibemp.com.br. Este é o terceiro bloco do programa Tudo pela Graça da TV Agatus Play. Aqui estamos trazendo alegria, mensagem, inspiração para todos os queridos irmãos. Eu quero dar algumas informações que me parecem pertinentes e interessantes a todos. Nós temos aqui nessa televisão alguns programas muito interessantes. Primeiro, conhecimentos e assuntos relevantes. Pela próxima terça-feira, às 19 horas, nós temos a temporada nova do programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Toda terça-feira, às 19 horas. Programas que são gravados aqui, programas que são gravados na nossa seccional, na nossa segunda sede, diríamos assim, lá numa outra cidade do estado do Rio. E brevemente teremos também programas gravados lá em Vitória, lá na Enseada do Suá, onde nós temos um grande estúdio. Nós temos todos os dias, 19h30, às 20 horas, o nosso programa de caráter nacional, Agatus News. Todas as quartas-feiras, 18 horas, com a Cláudia Boechat. Quero saber, pessoa maravilhosa, linda, extraordinária. Tudo isso ela já seria se não fosse minha filha. Minha filha, então, que beleza, não é? Cláudia Boechat, certo?
Essa hora é a hora que nós chamamos as pessoas, irmãos em Cristo Jesus, para colocarem aos pés do Senhor suas necessidades. Se o irmão em Cristo, seu amigo, conhece alguém que parece que não tem necessidade, porque tem muitos recursos materiais e financeiros, um bom emprego, boas propriedades, mora muito bem. O carro desse alguém talvez seja o mais famoso do seu bairro e o mais caro. Mas fique sabendo que essa pessoa mesmo assim tem necessidades que só Deus sabe. E o seu coração, seja você rico ou pobre, ele esconde sim necessidades, dores, amarguras, problemas, quantas vezes sofreguidões imensas. Nossos corações é que sabem, nossa mente. Às vezes, o irmão, meu amigo, vê uma pessoa alegre, brincando. Eu, por exemplo, que eu brinco até, rio até de fratura exposta. Dos outros, claro. Da minha, não. Você pode dizer, esse camarada é muito feliz. E sou. Porque felicidade é muito diferente de alguém que não tenha necessidade. Tem pessoas que têm muitas necessidades e são felizes, e outras que aparentemente não têm nada e são infelizes. Mas o problema aqui não é felicidade ou infelicidade, é necessidade que você pode ter. Doença na sua família, na sua própria vida, amigos, problemas financeiros, de emprego, desemprego. Só Deus sabe. Mas coloque nas mãos de Deus agora as suas necessidades. Eu quero convidar o irmão Amarildo para que venha aqui orar. Orar, apresentando a Deus as necessidades de todos. Apresentando a Deus os problemas de cada um. Na certeza que Deus, que conhece e sonda o mais profundo do nosso ser, tem como atender, como consolar, como confortar. Meu marido é bacharel em teologia, livreiro da área religiosa, amigo, irmão em Cristo. Oremos. Grandioso e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, nesta tarde reunida aqui nesse momento, te colocando os nossos corações, as nossas necessidades, ó Pai, os nossos pedidos, diante do altar do Senhor. Tu conheces o coração de cada pessoa que está ouvindo, ó Deus, esse programa nesse momento, a vida de cada um, inclusive o pastor que está ao meu lado, a minha vida, a vida de cada um de nós, todos que estão participando, ó Pai, deste momento. Tu conheces, ó Deus, a necessidade de cada um de nós. Então, ó Deus, elevamos no trono de graça, conforme a tua vontade, o teu querer, que o Senhor possa efetuar em nós a vontade exclusiva do Senhor. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Te entregamos o nosso viver diário nas tuas mãos. E possamos entender qual boa e agradável e perfeita é a vontade de Deus sobre a vida de cada um de nós. Mas, ó Deus, possa atender, ó Pai, de maneira rápida para alguns, ó Deus, e de maneira, ó Deus, que só o Senhor pode fazer. Socorro possa vir do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Que o Senhor possa nos ver, que o Senhor possa nos conduzir, possa atender, ó Pai, de acordo com a vontade do Senhor. Te entregamos, Deus, cada coração, cada vida nas tuas mãos, cada família, cada lar, cada pessoa, ó Pai, que nos ouve, ó Deus. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Lucas, continue louvando ao nosso Deus.
tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Jesus, pelo seu amor por nós. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. E tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tudo pela graça. Encerramos o nosso terceiro bloco e voltamos já já com o quarto bloco e último, para a honra e glória de Deus. O IBEMP está recrutando representantes para oferecer em todo o Brasil os planos de investimentos desta instituição. Possibilidades de bons ganhos. Acesse agora mesmo ibemp.com.br. Agora, nesse momento, diríamos, final, nós teremos um bate-papo a respeito de duas denominações. Eu vou começar a dizer o seguinte: eu sou batista, pastor batista há 51 anos, mas me converti na Assembleia de Deus. É muito comum isso no Brasil, a pessoa se converter numa igreja e ir para outra depois. Mas eu não fui para a Igreja Batista, vou dizer, nem por opção, porque eu me converti na Assembleia de Deus aos 7 anos, 7 para 8 anos de idade. Mas meus pais se mudaram da região onde estava o trabalho evangélico da Assembleia de Deus e foram para um outro, onde só tinha a Igreja Batista, e se tornaram membros da Igreja Batista lá do Rio do Ouro. E eu cresci naquele ambiente e fui batizado aos 12 anos de idade. Não fui batizado antes, que meus pais não me autorizaram, não deixaram
achava que eu não prestava ainda, e eles estavam certos. Eles estavam certos. Claro que isso também não é uma coisa muito, não é radical, mas fui batizado e cresci na Igreja Batista. A história da Igreja Batista é interessante, porque, segundo os teólogos de brincadeira, brincando, a gente diz que começou antes de Jesus Cristo, começou com João Batista. Claro que não foi nada disso. Mas Jesus Cristo realizou o seu ministério, ressuscitou, passou uma boa temporada ainda na terra, subiu aos céus, enviou o seu Espírito, que desceu no dia de Pentecostes, instalando a primeira igreja evangélica de todas as denominações da terra, porque não foi nenhuma nem outra, mas sim de todas. E o Espírito Santo que desceu à terra ficou com a responsabilidade de fazer a gestão do reino de Deus enquanto Cristo voltasse. Dir-se-ia assim. E foi ele quem criou ou permitiu que fosse criada, ou autorizou, ou sufragou a criação das muitas denominações evangélicas no mundo, não porque exista uma melhor do que a outra, porque não existe, pode existir pior, mas melhor não. Mas ele permitiu isso para que o evangelho pudesse chegar às mais variadas pessoas e também oferecer ambiente adequado às mais variadas maneiras de ser e personalidades dos homens. A Igreja Batista seguiu a história, no meio de todas elas. No início da história, os evangélicos não eram chamados assim, eram chamados dos seguidores do caminho. Era o caminho. Depois é que vieram a ser chamados de cristãos, já bem à frente, né? Bem à frente. E esse nome de cristão ainda é usado até hoje, até porque não é cristão. Até que não é. É um nome bonitinho, compatível, agradável, politicamente correto e interessante. Mas somos cristãos não por ser bonitinho o nome, mas porque seguimos a Cristo. Os batistas, então, foram surgindo inicialmente como valdenses, depois como anabatistas, espalhados pelo mundo, foram se organizando até que uma primeira igreja batista foi organizada em Londres, né? Mas antes o grupo que era batista, ele não se organizou efetivamente em Londres por causa da perseguição religiosa que lá permanecia, não dos católicos, mas dos chamados evangélicos reformados. Eles fugiram então para Utrecht, na Holanda, lá se organizaram, mas não como igreja, mas a situação melhorou e eles voltaram para a Inglaterra e ali organizaram a primeira igreja batista do mundo. Igreja com esse nome, organizada no modelo congregacional, que entendiam que era o modelo mais antigo do mundo. Não estou dizendo nem que sim, nem que não, porque o meu objetivo aqui não é esse. Mas eu sou batista e gosto do modelo congregacional. Tem virtudes? Tem. Tem defeitos? Tem. Mas todos os modelos de administração de igreja têm erros e acertos, não por conta do criador da igreja, mas por conta daqueles que trabalham na igreja, no serviço do reino. E evoluiu bastante, foi para os Estados Unidos, lá, o Mayflower, aquele navio, levou de tudo para a América, e daquelas 13 colônias, 12 eram evangélicas, apenas uma não era evangélica, né? E ali prosperou todo tipo de denominação, as mais antigas, as mais modernas, e depois vieram para o Brasil, se multiplicando congregacionais, presbiterianos, batistas, metodistas, etc., etc., até que em determinado momento chegou no Brasil um missionário canadense, né? Missionário canadense, que abriu um trabalho novo, que começou em ambiente que não era eclesiástico, absolutamente não era, e começou com um trabalho, esse trabalho cresceu. A Igreja Batista seguiu o seu caminho, a Assembleia de Deus, que nasceu dentro da Igreja Batista no Brasil, lá em Belém, certo? Nasceu dentro da Igreja Batista, mas era um movimento que já vinha se alastrando dos Estados Unidos, do Canadá menos, mas também da Europa, tanto que os primeiros que implantaram o trabalho aqui não eram americanos, embora fossem missionários americanos, eles eram suecos, da Assembleia de Deus. E assim foi. Mais tarde surgiu a Igreja Batista Nacional, existe também a Igreja Batista Fundamentalista, a Regular, enfim, são vários batistas. Mas eu quero falar agora um pouquinho sobre a Nova Vida, não é isso? Ela começou com esse nome mesmo, não? A Nova Vida, sim, começou Sim, com esse mesmo nome. Com o bispo Roberto McAllister, vindo do Canadá, não é? Do Canadá, exatamente.
E ele começou com uma proposta interessante, porque ele foi para a rádio e, posteriormente, para a TV, que era uma coisa ainda não usual. Ele teve uma proposta diferenciada. E ele veio com aquela forma de culto já comum nos Estados Unidos, mas considerada estranha até nos nossos meios, com o uso de guitarras, com o uso de baterias, com o uso de teclados, e musicalmente muito rica. E foi apresentando desta forma o Evangelho, como poderia dizer, vamos colocar entre aspas isso, alegre, né? E isso foi alcançando uma geração da qual acabou eu tendo a oportunidade de conhecer pessoas dessa nova proposta, e meu final de adolescência e juventude inteira foi junto à Nova Vida. Eu acompanhei o trabalho da Nova Vida nos seus primórdios, porque vocês percebem que eu sou de uma geração um pouco para trás, um pouco atrás, retardada, bem velhinha, etc., mas estou sobrevivendo. E o trabalho dele era bonito, mas nunca foi herético, nunca foi um trabalho, digamos, em desconformidade com o evangélico. Não, era apenas com a modernidade, mas uma modernidade muito agradável, muito segura. Eu considero que foi um precursor, alguém que viu que não havia problemas em relação àquela proposta. Se nós procurarmos na palavra, né, era mais uma questão de uso e costumes do que uma justificativa na palavra que a proibisse. Então, toda aquela forma descontraída até, né, e a utilização dos meios de comunicação, que até então, como eu disse, não era usual, ele foi quem abriu a porta. Certo. Antes dele, antes da Igreja Nova Vida, do trabalho de vanguarda que ele fez, sim, não se admitia em nenhuma denominação chamada clássica, histórica, Assembleia de Deus Batista, Presbiteriana, história, congregacional, metodista, não se admitia nada disso. Não. Eram instrumentos malditos. Só para os irmãos terem uma ideia, e o Nélio lembrar, rir um pouquinho, se for possível, né? Não tem problema, pode rir. Quando eu assumi uma igreja na cidade onde eu vivo, não é onde eu estou agora, mas na cidade onde eu vivo, era uma igreja batista tão quadrada, mas tão quadrada que era difícil encontrar. Hoje é a mais moderna da região. E inseria ali uma certa modernidade no discurso, no jeito de fazer as coisas, porque eu era bem mais jovem, sempre fui descontraído. Em determinado dia, um jovem disse: pastor, eu fiz um voto a Deus e que se eu passasse em determinado concurso, eu daria de presente uma bateria à igreja. Eu digo: meu Deus, vai me quebrar. E agora? Eu já tinha comprado um violão Ovation. Ovation? Ovation. Muito Ovation. O Ovation, que na verdade era um Imitation, era um Giannini de fibra, era chamado Ovation. Sim. Pois bem, eu comprei aquele violão, já era uma revolução, já tinha gente com a orelhinha em pé, que aquilo já era uma modernidade. Sim. Porque foi o primeiro violão que entrou naquela igreja. O órgão que tinha lá é aquele órgão de pedal, ou seja, andava de bicicleta e ia tocando aquele órgão de pedal horroroso. Fazendo os baixos com o pé. Exato. Tinha não, era o pedal mesmo. Fole, de fole. Ah, tá, de fole, ok. Fole. Tinha um outro órgão eletrônico, mas que semitonava. Você começava a cantar, ele ia riando o tom, você começava em dó sustenido, terminava em lá bemol menor. Não. Era uma coisa horrorosa. E eu já tinha comprado o violão, ele disse: eu vou dar uma guitarra, o que você acha? Eu acho bom. Mas, pastor, ninguém vai querer. Eu digo: não tem nada com isso. Você dá o presente, eu anuncio o presente por um voto feito a Deus e nem lhe digo o nome. Não digo o nome de quem foi. Claro que vão saber. Uso, né? Vamos saber. E assim ele fez, comprou uma guitarra, uma bateria vermelha, instalou no sábado lá no canto da igreja. Domingo da manhã, quando as pessoas iam entrando na igreja, eu sentado no púlpito, os olhos de todos convergiam para um mesmo lugar, a bateria. Chamava atenção, vermelho ainda por cima. Chamava um pouquinho a atenção.
E eu anunciei ao longo do culto que foi um presente do irmão de um voto que ele tinha feito. Quem quiser agora que brigue. Né? Ninguém falou nada. Mas eu fui sempre muito democrático na direção de igreja, certo? Aí apareceu logo um jovem lá, com 2 pedaços de pau na mão, começou a tocar. Hoje é a igreja mais moderna da região, do norte-noroeste. Mais moderna. Todo tipo de instrumento. Comprei um baixo, comprei uma guitarra, comprei um baixo, um bastonante horroroso, mas a guitarra era boa. E nasceu ali um belíssimo conjunto, e a igreja hoje é a maior igreja batista da região. Pois bem. Mas a Igreja Nova Vida, ela foi pioneira nisso aí. Ela abriu as portas. Eu sou, né, ainda me considero alguém que gosta do rock gospel, né? E eu me lembro que participava dos eventos na Rádio Boas Novas, em Vila Isabel, onde havia um espaço para as bandas de rock nacional, evangélico, e tínhamos o Rebanhão. Era uma barata daquele auditório. E o Rebanhão ia lá e tocava. E quando eu cheguei na Nova Vida, eu vejo que os jovens tocavam no louvor as músicas do Rebanhão. E aquilo foi assim, gente, é possível. Mudou tudo. Mudou tudo. E era uma música com uma poesia. Boa letra, muito boa. As letras de hoje nem tanto. Tá? De hoje nem tanto. Mas você falou que você gostava do rock gospel. Sim. Eu gostava de todos. Inclusive do gospel, né? E ainda gosto, porque o rock é uma boa música, de boa qualidade. As pessoas não sabem, mas quem popularizou a música gospel nos Estados Unidos foi Elvis Presley. Sim, com certeza. Que era evangélico, de origem assembleiana. E ele aprendeu música e tocou violão em igreja, e acompanhava aqueles quartetos antigos, popularizou. E o coronel, que era o empresário dele, não gostava. Mas ele pouco ligava para o tal coronel e fazia o que ele queria. Inclusive, no show dele, em algum momento, sempre tinha um louvor. Sempre cantava. How Great Thou Art, com Grandes Tu, foi ele quem lançou. Foi o primeiro a gravar aquela música. Certo? O primeiro a gravar aquela música. E ele tinha um conjunto, um quarteto, que o acompanhava. Sim. Fazia a parte de contracanto, a parte de... Ele era um homem que temia a Deus, com os defeitos, mas não fica reclamando, não, porque você talvez tenha até mais do que ele. Não reclama, não, tá, meu irmão, meu amigo? Talvez você tenha mais defeitos do que ele. Outros. Eu nem conheço muitos defeitos do Elvis, né? E eu gosto das músicas dele, eu tenho praticamente todos os hinos cantados por eles, muitas outras músicas. Tenho os óculos do Elvis Presley, não uso porque não está na moda ainda, mas já que eu estou em TV, a TV é minha, daqui a pouco mais vou cantar aqui, não? Com o Elvis Presley. Nós temos um pastor que tem uma voz excelente. Uma voz excelente, né? Canta bem para chuchu. Eu vou colocar a costeleta, uma peruca aqui atrás. Resolvido, viro Elvis Presley da Silva. Mas eu gostava do rock. Vou dizer que eu não gostava. O rock and roll na minha época de jovem, 58, 60, era nata, era a coisa mais linda do mundo. E era uma juventude limpa. Sim, não era essa juventude de hoje aí, que é um bando de criminosos, de nojentos, de fedidos, de drogados. Não, era uma juventude linda. Veio depois surgindo músicas horrorosas, como aquela que todos os meus heróis morreram de overdose. Os meus não. Não, exatamente. Os meus não. A nossa época era uma época muito boa. A minha época, especialmente, era muito boa. Eu me considero um privilegiado. Talvez eu tenha participado da última geração com qualidade musical e letra. E a gente usufruiu de muita coisa excelente. Infelizmente, não só a música gospel, mas, de um modo geral, a música também perdeu qualidade. Perdeu. E a gente tem, hoje, tanto no secular quanto no gospel, o gosto duvidoso para... Duvidoso. Eu tenho, que consome. Então, consumo é uma coisa, não dá para discutir, não dá para evitar, cada um gosta do que gosta, né? Mas eu gosto da música, acho a música é uma arte maravilhosa, e vocês podem estar certos, meus irmãos, meus amigos, não foi inventada no inferno, não.
Não. nem nas trevas. É produto da sabedoria, magnificência do nosso Deus de amor. E eu fico imaginando, lá no tempo de Davi, aqueles músicos, aqueles cantores, né, no louvor constante. E aquilo é sombra do que a gente vai desfrutar. Vai desfrutar. Eu espero estar ali, junto com essa turma cantando. Eu estarei ali fazendo dueto com Elvis Presley. Por que não? Certo? Mas a gente brinca, mas é uma coisa muito boa. A música permite que a gente se expresse mostrando a emoção. Não é uma palavra fria. Exatamente. E não é alguma coisa comercial. Claro, nos Estados Unidos, os evangélicos, os cantores evangélicos são tratados como artistas e vivem da profissão. Sim. E vivem normalmente, as igrejas não se escandalizam, não. Aqui nós temos a mania de uma santidade artificial que não corresponde àquilo que Deus espera. Eu não tenho muito tempo assistindo no YouTube a Aretha Franklin cantando Amazing Grace. Gente, de uma emoção. E eu confesso que eu fiquei com os olhos marejados, porque ela cantava aquilo com a alma. Cantam com a alma. E é uma coisa que não tem como evitar. Você vê que ela não está ali fazendo aquilo de forma seca, mas ao piano, com aquela voz, e a forma como ela cantou, certamente foi um momento de glorificação ao Você Senhor. sabia que aquele hino é o segundo hino nacional dos Estados Unidos? Sim. Né? Ainda hoje, é um dos mais cantados, é mais cantado até do que o hino nacional. Porque todos os cantores lá gravam essa música, sejam eles evangélicos ou não. Todos eles gravam Amazing Grace. Eu não sei se já teve a oportunidade de conhecer um cantor americano. Ele é praticamente tudo na parte musical, que é o Kirk Franklin. O Kirk Franklin ele é diretor, produtor, já ganhou Emmy, e na hora de disputar, ele vai disputar com os grandes da música internacional, vai lá e ganha, só com louvor. Então, a música de qualidade, ela tem toda a condição de competir com a secular. A música gospel dos Estados Unidos ela é imbatível. Agora, a Igreja de Nova Vida começou com esse trabalho, ela cresceu, mas também aquele legado do Robert McCarthy, não vou dizer que terminou, porque não terminou, mas daquela igreja original nasceram outras, não? Sim, infelizmente a essência permaneceu, mas como homens pensam diferentes, né, hoje nós temos igrejas de Nova Vida com, entre aspas, personalidades próprias. Né, e era diferente quando nós tínhamos um bispo que realmente conduzia um rebanho formado por pastores, sábio. Extremamente. Eu não tive esse convívio pessoal, mas daqueles de quem eu ouvi, quando ele dava uma orientação, você fala assim, está certo. Eu posso não concordar, mas ele está certo. Está certo. Ele era muito bom. A igreja cresceu, se dividiu, mas ela está por aí espalhada. A linha mestra da Nova Vida permanece? Olha, está muito diferente. Muito diferente, né? Muito diferente. A gente tem hoje, como eu falei, os pastores de hoje pensam de forma diferente, e você não tem mais aquela forma original. Mas como nós somos diferentes, né, gostos diferentes, se na palavra não tem nada, que até mesmo pela característica da Nova Vida inicial, se na palavra não tem nada que condena, façamos então. Mas aquele jeitão inicial, original, se perdeu. Divergiu muito, né? Mas, digamos, como nome, como marca, caiu em uso comum, né? Ela é de uso liberado, né? Não foi registrado. Então você tem hoje algumas igrejas de Nova Vida com um jeitão, outras com uma forma também diferente. Vão tocando. Vão tocando. É interessante porque as denominações
só tem, que eu conheça, são 2 só dessas tradicionais no Brasil. Temos outras, tipo a anglicana, a luterana, mas menos evidente. Do Brasil, que tem uma doutrina sistematizada, são 2, a presbiteriana e a metodista. Sim. Mesmo assim, a metodista rachou. A presbiteriana também. Mas, no caso da presbiteriana, tem uma Constituição, né? Ela segue, eles são muito rígidos. Eles são muito rígidos, tem uma Constituição, eles seguem à risca o Catecismo de Westminster, sim, certo? Tem catecismos, né? O catecismo menor e o maior, certo? Mas tem uma Constituição, então elas têm mais dificuldade de mudar. Mesmo assim, você vai encontrar uma igreja presbiteriana mais contemporânea e outra mais tradicional, né? Por causa da administração local. Local. Mas todas as igrejas presbiterianas, e eu digo isso porque eu tenho um cunhado que é pastor presbiteriano, a gente conversa muito, né? Assim, mesmo essa igreja com uma administração local mais flexível, ela está dentro dos seus limites de flexibilidade. Correto. Ela está sempre seguindo aquela linha. A Igreja do Nova Vida perdeu um pouco essa situação, né? Metodista rachou, tem a Metodista Wesleyana, tem a Metodista do Brasil. Mas, no fundo, administrativamente, eclesiasticamente, elas funcionam da mesma maneira. Elas não mudaram, né? Permanece só a doutrina, princípios particulares que são diferentes. Saibam os irmãos que nós não estamos aqui questionando nem criticando nada. Estamos falando da história. Só da história, né? O caso da Igreja Batista é um pouco diferente, porque é uma igreja congregacional, nós não temos Constituição, nós temos muito pouco de coisa fixa, que na verdade não é nada, porque as igrejas são soberanas, cada uma delas é dona do seu nariz, inclusive da meleca, diríamos assim, fazem o que querem e aí não tem controle. Existe a Aliança Batista Mundial, que é a maior salada de denominações, de ritos batistas do mundo, né? Todas as maneiras de fazer o trabalho batista do mundo estão enfiadas ali na Aliança Batista Mundial. Não tem uma característica. A única coisa em comum que a Igreja Batista tem no mundo é o nome, certo? Aliança Batista Mundial, ok, é de Batista. Agora, os batistas não são iguais, né? Você vai encontrar batista fumando, batista bebendo. Mas também tem o segmento da Convenção Nacional. Sim. Que é mais um perfil. Pois não é uma só. No Brasil, a Igreja Batista são umas 5 diferentes, né? Mas a Convenção Batista Brasileira é uma só. Mas mesmo assim, nessas... Tem suas nuances. 15 mil igrejas ou alguma coisa parecida, é muito difícil encontrar uma igual, porque elas são soberanas. Sim. Então, elas são membros, elas fazem parte de uma associação batista local, porque querem, não são obrigadas. Uhum. Elas não são da associação que é daquelas igrejas. Da convenção estadual ou regional, o Estado do Rio, por exemplo, tem 2 convenções batistas, dessa chamada tradicional, que é a Convenção Batista Fluminense, do antigo Estado do Rio, e a Convenção Batista Carioca, do antigo Estado da Guanabara, que já veio lá do antigo Distrito Federal, certo? E há no Nordeste várias convenções que elas se misturam de um estado para outro, etc. Mas cada uma diz, você vai a um culto lá em Natal, na Igreja Batista Nacional, é de um jeito, vai em São Paulo é outro. Vai no Rio Grande do Sul, você dorme. Porque é o jeito gaúcho de fazer as coisas. E tem que ser assim. Agora, na área doutrinária também ela está muito diferenciada, de igreja para outra. Hoje, se acontecesse um movimento, aliás, se aquele movimento de divisão, de restauração que aconteceu lá, 58, 60, por aí, ocorresse, se acontecesse hoje não ocorreria. Porque as igrejas batistas hoje, chamadas tradicionais, são às vezes mais pentecostais do que os batistas renovados. Tá? Mas tem quantas linhas, digamos assim, quantas igrejas chamadas Nova Vida aqui no Rio de Janeiro? Olha, diferenciadas. Eu diria que são 4. 4 linhas. Após a morte do bispo Roberto Macalister, entre a alta administração, 3 seguiram rumos diferentes e uma 4ª, por causa desse domínio público do nome, assumiu uma nova vertente, e onde você encontra cada igreja local de Nova Vida desse 4º ramo tem o seu jeitão completamente diferente, cada um por si,
E todos por Deus divulgados. Mas a primeira, a central aqui de Botafogo, né? Botafogo, sim. Ela continua? Continua, Botafogo continua. O filho dele... Bispo Walter. Walter. Walter McAllister, até onde eu sei, ele está no Recreio. Está no Recreio. Isso, e ele tem, diferentemente do Bispo Roberto, pai. Ele tem uma linha mais tradicional, né? O pai seria mais pentecostal, né? E dentro da linha pentecostal já temos aí, até onde eu sei, dois grupos. 2 grupos. Isso. Então, são os 3 grupos. Uma que ficou com o filho e o grupo pentecostal, que tem 2 grupos. Pois bem. Aconteceu isso aí, mas eles estão aí pregando o evangelho, servindo a Deus. Uma grande bênção. E somos gratos a Deus pela vinda do Robert McAllister para cá, canadense. Muita gente foi alcançada, muita modificação aconteceu e Deus segue abençoando os homens e salvando as pessoas, levando-os para a vida eterna do jeito dele e não do nosso. Né? Glória a Deus. E o jeito dele, às vezes, parece estranho. E tem que ser estranho, porque o jeito de Deus não pensa igual nós pensamos. Né? É a multiforme graça de Deus. Né? Eu faço de um jeito e glorifico a Deus, e você, do seu jeito, em santidade, glorificando a Deus. Por isso que é tudo pela graça. Exato. Terminamos aqui o nosso programa. Agradeço ao pastor Nélio, professor, de participar conosco. Próximo sábado, às 14 horas, com Tudo pela Graça, para a honra e glória de Deus. Que Deus lhe dê uma semana maravilhosa, um fim de semana maravilhoso, o trabalho da sua igreja seja grandioso. E olha, se você não é crente ainda, abre o seu coração para Jesus. Ele tem a graça para a sua vida. Amém? E até o próximo sábado. Pela graça. Este programa foi um oferecimento do IBEMP, o instituto que oferece possibilidade de investimento compatível com as suas condições econômicas e para garantir um futuro melhor. Acesse agora mesmo ibemp.com.br.